Shalom, queridos. Eu vou compartilhar com vocês agora um pouco das minhas experiências. Obviamente, não vai dar para falar de todas elas, porque certamente não caberia em uma vida inteira, imagine em 5 minutos. Mas para quem não me conhece, eu sou apaixonado pela palavra de Deus desde a minha vida inteira. Por quê? Porque eu nasci na igreja e nunca me desviei da presença de Deus. Porém, eu não cria em determinadas coisas que eu creio hoje. E lá no passado, ainda muito cedo, tinham pontos da Bíblia muito difíceis de praticar e que eu carregava um certo peso quando eu não conseguia cumprir certas normas ou obedecer certas coisas. Foi a partir daí que eu comecei a orar e a buscar a Deus. E Deus se manifestou para mim e entrou com maneira profunda na minha vida e transformou a história de uma criança de 11 anos de idade. Bom, essa experiência eu vou contar depois. Mas eu quero te narrar 3 experiências rápidas, marcantes na minha história, que faz toda a diferença. Não entenda experiência partindo daquilo que nós temos no culto, nas reuniões, óbvio, também tenho algumas em culto, mas essas 3 foram marcantes. A primeira foi em casa, quando minha mãe, ela acordou toda travada, e antes de nós irmos para a emergência, eu resolvi orar por ela. E naquele momento nós oramos por mãe e ela vomitou. E depois daquele vômito, ela nunca mais teve nada. Resultado, minha mãe fez recentemente 83 anos de idade. Minha mãe acordou travada e depois de uma oração, ela ficou 100% curada. E para a glória de Deus, a minha velhinha está fazendo 83 anos agora. A segunda experiência aconteceu como eu era adolescente. A Bíblia diz que Josué orou e o sol parou. Pasmem, eu já vi Deus fazer isso também na minha vida, na minha história. Como adolescente, eu estava em um acampamento e ali ia pregar, mas começou a chover. E Deus me tomou com autoridade na época e ali, numa palavra profética liberada, a chuva simplesmente passou. E eu tenho testemunha ocular que estava lá para contar. E nós pregamos, vidas foram salvas, foi um grande mover de Deus naquele lugar, sabe? E a terceira experiência foi recente. O nosso ministério, queridos, é um ministério pequeno, um ministério que não tem, sabe, como dizem por aí, costa quente. Nós não temos grandes mantenedores, mas nós temos amor a Deus, amor às vidas, porque nós nascemos exatamente com o intuito de cumprir o ministério pastoral que visa, acima de tudo, cuidar de pessoas, apacentar vidas. E assim é o meu desejo, assim Deus me chamou para cuidar de vidas. Mas é um trabalho muito árduo ser pastor. Para quem não sabe, é um dos trabalhos mais desafiadores do mundo. E como pastor, algumas vezes eu pensei chutar a bola e deixar a coisa passar, até porque nós temos nossos desafios. E um belo dia eu estava me desabafando com o diácono aqui da igreja e chorando muito, porque eu não sabia o que fazer para manter a obra. E naquela semana eu tinha ido no centro procurar uma bateria e eu vi uma bateria que eu fiquei apaixonado. E naquele momento eu chorei porque eu não tinha condição de comprar aquela bateria. Aquela bateria era um custo muito alto e eu não tinha aquele valor em mãos e não tinha quem manter. Nós tínhamos aluguel para pagar, tínhamos uma série de coisas. E eu comecei a me desabafar com aquele diácono. Naquele momento que eu estava me desabafando, o diácono disse: pastor, vamos crer que ele está no negócio. Eu recebo uma ligação. E uma pessoa que não sabia de nada me liga e disse: pastor, estou indo aí. E eu pensava que era apenas alguém para eu aconselhar, como faço sempre. Mas a pessoa chega na igreja e a primeira coisa que eu vejo entrar é o bumbo da bateria. Só que não é a bateria qualquer, é a mesma bateria que eu tinha visto na loja. E Deus confirmou naquele momento: eu estou contigo. E além disso, aí entrou a bateria, entrou o som, entrou uma série de outras coisas e abençoou a obra de Deus. E Deus me disse: está vendo aí? Quando eu estou no negócio, eu que garanto. Então, queridos, aprende isso. Ter experiência com Deus é hiper, mega, super, desculpa a redundância, importante para que a nossa fé esteja cada vez mais fundamentada, não só no conhecimento teológico, mas no poder de Deus. Por isso, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus te abençoe
e que a gente possa ter experiências cada vez mais profundas com o Espírito Santo de Deus. Uai, seu app de vídeos curtos.